O Alquimista Moderno, para mais um material em áudio-aula para vocês. Sempre na intenção de somar, sempre na intenção de provocar, sempre na intenção de trazer reflexões interessantes acerca dos temas que eu escolhi tratar nesse canal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o tempo, sobre a métrica do tempo, sobre espiritualidade. Eu confesso a todos vocês que, sinceramente, esse assunto eu me perco um pouco para explicar, porque eu vejo ele muito evidente na minha vida, mas eu ainda não cheguei a um consenso, eu não cheguei ainda a um ponto que eu falo, é isso. E eu acho que ninguém chegou. Os grandes espiritualistas e por aí vai, eles também têm suas dúvidas. Esse material aqui, vale lembrar uma coisa, que eu, o alquimista, vocês sabem pelos meus shorts, que eu vou a certos lugares, né? Mas não é os únicos lugares que eu vou, dessa linha espiritual religiosa, não é os únicos. Conforme o tempo eu vou postando aqui pra vocês. Mas isso aqui tem muito a ver com o que o Bashar diz. Bashar é como dizem, um extraterrestre reencarnado. Eu não sei se você acredita em reencarnação ou não, não me importa. Eu acredito. Como eu já disse, eu trabalhei de voluntário num centro espírita durante alguns anos, mas não só nessa função. Então, eu passei um pouco por esse meio e sei muito pouco, tá ok? Então, se ele é um extraterrestre reencarnado ou não, pouco importa. Mas o fato é a mensagem que ele traz para nós, tá bom? Então, vá nos materiais dele, ele é gringo, tem muita coisa traduzida dele, mas o que eu vou falar aqui agora é com base um pouco nisso e com base no que eu estudei, no que eu vivo e no que eu estou vivendo agora. Tá cruzado também com retenção seminal, mas não é o ponto principal hoje, retenção seminal. Então tenha a maturidade para entender isso, tá bom? Porque eu não escolhi falar só sobre retenção seminal, eu escolhi falar sobre o desenvolvimento, sobre o crescimento do homem como um todo. E aí a coisa é muito mais do que retenção seminal. É claro que ela é o pilar, é claro que ela é o ponto cerne da coisa, mas não é só ela não. Então vamos lá. O tempo perdido foi o que trouxe você aqui. As coisas, de certa forma, terem dado errado, foi o que trouxe você aqui, entendeu? Foi o que trouxe você aqui. Eu quero que as coisas deem certo pra mim, eu quero que as coisas aconteçam e por aí vai, e muitas das coisas dão errado, e parece que se entrelaça de um jeito onde você não tem resposta, parece que você não tem resposta sobre isso, as coisas vão se entrelaçando de um jeito que vai dando cada vez mais errado, e você fica num ciclo de erro. Mas depois que esse ciclo passa, parece que ele faz sentido. Eu vou falar para vocês o que ocorre na minha vida. Eu percebi isso, é um padrão. E isso dura meses, às vezes alguns anos, às vezes mais, menos, mas é um padrão. Eu não entendo o ciclo que eu estou vivendo agora. Porém, quando ele acaba, ele se encaixa. Entende? É como se o entendimento do período que eu estou na minha vida, ele fosse liberado para mim depois que ele passa. É como se eu não tivesse merecimento para entender tudo o que está ocorrendo na minha própria jornada. Então, a coisa fica um pouco... Então a coisa fica meio obscura e depois ela vai se clareando. Assim foi o vício, assim, o conteúdo adulto na época. Eu não entendia muito, mas eu não conseguia sair dele. E antes, eu quero que vocês saibam que antes eu nunca cogitei de que o conteúdo adulto fosse algo ruim. Eu, o alquimista, lá atrás, antes de eu me denominar alquimista, que é só um nome que eu gosto, eu não tinha noção disso. Eu não tinha a métrica do quanto era ruim. Eu sabia que prejudicava tudo mais, mas eu não tinha
não tinha clareza para com isso. Tanto que eu nem enxergava como um vício. Tanto que eu enxergava como uma coisa comum que todo mundo faz, que todo homem faz e por aí vai. Então era só um senso comum que eu repetia. Um verdadeiro matrixiano, um verdadeiro idiota imbecil. De fato era isso que eu era. Então, é isso que eu percebo. Quando retenção seminal apareceu na minha vida, aí fez sentido de que o conteúdo adulto era um vício. Antes não. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, parece que durante um tempo não era permitido que eu tivesse acesso de que o conteúdo adulto era maléfico para mim. Então eu só reproduzia aquele comportamento igual um idiota. Quando eu tive acesso ao conhecimento da retenção seminal, parece que desbloqueou na minha mente um caminho que eu falei, não, peraí, isso aqui não é só prejudicial, mas é algo que está travando meus passos. Durante muitos anos eu não percebi isso. Assim também foi com a faculdade. Se vocês não sabem, eu, alquimista, eu cursei algum tempo da faculdade de psicologia. Não cheguei nem perto de concluir, mas cursei. E acho muito interessante. E incentivo a todos vocês que de fato querem ingressar nisso, vão. Muito bacana. Era uma faculdade particular e me custava um certo dinheiro, correto? Ok, vamos lá. Eu não tinha, ao mesmo tempo, peço desculpas pelo som de fundo, porque eu estou fazendo uma caminhada. Eu estou com a roupa, eu estou com a vestimenta completa da minha corrida, mas por motivo óbvio não vou conseguir gravar correndo. Então eu estou com o celular aqui fazendo uma gravação próximo, já estou a alguns quilômetros distante da minha casa e vou aproveitar para visitar um parente, de certa forma, um dos poucos parentes que eu ainda acredito que gosta de mim, mas não me ama não. Não me ama não porque não me quer me ver tão bem assim igual eu achava quando eu era Blue Pill. Mas aí é assunto para outro áudio aula. Vamos lá. Ao mesmo tempo que eu gostava da faculdade de psicologia, e eu disse que ainda acho bacana o curso, eu não tinha o ímpeto necessário. Eu gostava, mas não gostava muito. Parece que tinha alguma coisa a mais que travava, de certa forma, o ímpeto para que eu tivesse o apetite necessário para que a coisa ocorresse, entende? Então eu acabei largando. E aí me culpei por sair da faculdade. Me culpei. Preste atenção nisso, preste muita atenção nisso. Eu me culpei por ter saído da faculdade, mas ter saído dela desencadeou várias outras coisas muito boas na minha vida. Então parece que no momento que eu escolhi fazer faculdade, eu, de certa forma, igual o Bashar fala, eu sintonizei numa outra linha do tempo dentro da minha programação encarnatória. Vou falar de novo. Eu sintonizei em uma outra linha do tempo dentro da minha programação encarnatória. Estamos aqui vivos. Eu acredito que nós estamos aqui para ajustar nossos erros de vidas passadas, porque esse aqui não é um lugar bom. Esse mundo é um lugar bonito, alguns lugares mais, outros menos, mas a vida aqui é complicado. A sociedade é complicada. O ser humano é egoísta. Você vê que na sua família ninguém se ama muito. Já tem bastante vídeo falando da família aqui. Para falar a verdade, já tem bastante coisa. Então, eu realmente acredito que nós estamos aqui para nos burilar, para nos crescer. E isso envolve muito pagar nossas dívidas. O Espiritismo chama isso de provas e expiações. Então, eu realmente acredito que no momento que eu escolhi fazer a faculdade, eu sintonizei em uma das opções dentro da minha programação encarnatória. O mesmo ocorreu quando eu saí da faculdade. Eu sintonizei em outras. Não quer dizer, presta atenção, até eu vou me enrolar para explicar isso, porque eu já disse no começo da audioaula que, pessoal, eu tenho mediunidade, tá? Todos vocês, em algum nível, têm mediunidade, que é uma sensibilidade a mais, que é um sexto sentido que muitos dizem, por aí vai. Então até eu vou me enrolar
Porque com o passar dos meses vai mudando a minha visão sobre isso, conforme que eu vou estudando e observando na minha vida, cruzando o que estudo com o que vivo, ok? Então saiba que se você chegou aqui nesse canal, ou vai chegar em qualquer momento, não é um cara completo que tá aqui, tá? Não é um mestre espiritual que tá aqui, que tem todas as respostas, de forma alguma. Aliás, ao invés de ter todas as respostas, cada vez mais eu tenho dúvida. Mas cada vez mais eu tenho mesmo. A questão é que eu vou atrás delas, das respostas. É por isso que eu vou a certos lugares, interajo com certas pessoas, estudo certas coisas. Retenção seminal abre isso em você demais, as perguntas, as dúvidas. Se você ainda não entendeu que retenção seminal é uma prática espiritual, você é um idiota, desculpa falar. Vou falar de novo aqui, vou falar com todas as letras aqui, tá? Se você ainda não entendeu que retenção seminal é uma prática espiritual, você é um idiota. Você tá... Mesmo que você consiga fazer 1 ano e meio sem derramar uma gota, você não entendeu nada. A sua percepção sobre o processo ainda é muito rasa. O tempo que você faz merece respeito, mas a sua percepção é rasa. Agora eu entrei aqui numa parte do trajeto que é um pouco mais tranquilo para a fala, então vamos lá. É nisso que eu acredito. Então, no momento que eu saí da faculdade, é como se eu sintonizasse dentro de uma outra opção, dentro dessa encarnação. Uma opção de vida, uma forma de vida que desencadeia muitas coisas e trava outras. Entende isso? Quantas vezes vocês, na jornada de vocês de vida, encontraram pessoas que você diz, nossa, esse eu conheço há muito tempo, esse eu gosto de graça, essa moça eu gosto de graça. Não digo no sentido sexual, mas de gostar. Parece que você gosta dela como uma prima, como uma irmã, e os assuntos batem e vocês nunca brigam, e é uma coisa bacana, e é uma interação rara, mas uma interação, vou falar de um jeito aqui, uma interação gostosa. Uma interação bacana e saudável. Quantos de vocês viveram isso? Alguma vez na vida de vocês isso já aconteceu, com toda certeza. Não necessariamente com um parente, mas já aconteceu. E o contrário disso? Quem nunca chegou num trabalho e sentiu um asco genuíno e sentiu uma repulsa que revira as entranhas do seu corpo de olhar para certa pessoa? Eu já senti isso. Eu senti isso durante um bom tempo. E é muito interessante como eu sentia isso pela pessoa, ela percebia e também sentia por mim. Era uma linguagem silenciosa muito afiada. Era uma esgrima com os olhos, entendeu? Era uma esgrima muito afiada com a troca de olhares. Nunca teve briga, nunca nem chegou perto das vias de fato, mas era muito interessante. Então como você explica isso? Será mesmo que não tem uma explicação espiritual? Para mim tem. No momento que eu escolhi entrar nesse trabalho, eu abri o portal, eu sintonizei dentro da programação uma opção de vida, de forma de vida, que desencadeou o entrelace com as pessoas que aí estavam, que também escolheram de maneira consciente ou inconsciente, mas escolheram. Então, é por isso que tem um dos mestres, Hélio Couto. Eu vou gravar áudio aula sobre o Hélio Couto também, mas jamais vou postar o link de nenhum vídeo dele aqui, porque ele mesmo não quer. Mas saiba que um dos mestres, desculpe, caminhão, desculpe, mas saiba que um dos mestres do alquimista é o Hélio Couto, tá bom? Professor Hélio Couto. Então, eu digo com todas as letras que já consumi tudo dele, tá? Tudo. Eu não li todos os livros, não, são muitos. Mas todo o material da plataforma, a não ser esses mais recente, desse ano, por exemplo, ou da metade do ano passado, todo o resto eu já consumi. Eu tive alguns bons meses da minha vida que foi só Hélio Couto, e só tenho a agradecer. Então, esse mestre, eu considero ele mestre, Hélio Couto, ele diz a expressão das infinitas possibilidades dentro da nossa própria encarnação. É isso que eu percebo, pessoal. É por isso que essa é uma das explicações que muitas das coisas na vida de vocês, quando você fala, poxa vida, deu errado tal coisa, ou está dando errado tal coisa, você sintonizou de um jeito que está dando errado, mas daqui a pouquinho se encaixa de um jeito que você fala, nossa, foi bom.
mas você não sabia antes, você não era permitido que você soubesse. É isso que eu tenho percebido, entendeu? Mesmo, por exemplo, a escolha de vida que eu estou agora aqui, ó, o alquimista moderno, ó, eu não vou falar a minha idade exata, eu acho que eu nunca falei aqui, mas vamos supor, ó, eu tenho mais que 30, eu sou solteiro, sem filhos, e eu vou gravar alguns áudio-aulas sobre isso, porque esse é um tema muito interessante. Saiba você que vai escutar esse material que o alquimista já é vasectomizado, tá bom? Tá bom? Fique com essa informação aí que eu, alquimista, já fiz a minha cirurgia de vasectomia anos atrás. Não faz 2 meses não, faz vários anos atrás. Então, no momento que eu escolhi essa opção, eu desencadeio várias e várias outras coisas, ao ponto que está entrelaçado. Mesmo que não pareça, mas está entrelaçado. Então uma escolha desencadeia várias outras coisas que estão entrelaçadas, mas nós não sabemos. Olha só, vou dar um exemplo bem grosseiro. Você está com uma moça. Você está com uma moça em vias de casar. Você é completamente blue pill. E deu errado. Deu errado e vocês se separaram. Você perdeu dinheiro, o carro e por aí vai. Metade você dividiu. Porque já tinha dado o tempo para computar um relacionamento sério. Depois que você se separou, você despertou e tomou uma outra pílula e começou a estudar sobre esse tema. Você vai agradecer por ter terminado. Quantos já viveram isso? Eu já cansei de ler comentários assim, de homens que escreveram parecido com isso. Graças a Deus que esse conhecimento chegou pra mim. Graças a Deus que minha namorada terminou comigo. Por quê? Porque naquele momento ele não tinha noção do ciclo que ele estava de vida. Mas quando terminou e ele entrou no outro ciclo, que ele tomou o comprimido vermelho, aquele ciclo que ele estava atrás fez sentido. Olha só que interessante. Então, ter dado errado o relacionamento, na verdade deu certo. Na verdade foi benéfico para ele, entende? Então o quanto disso você está consciente e o quanto disso nós suportamos estar consciente. Essa é uma questão muito interessante. Muito se fala sobre o conhecimento, muito se fala sobre a busca e por aí vai. Mas o quanto nós suportamos estar consciente sobre certas coisas, nós não suportamos muito não, pessoal. Quer dizer, nós suportamos o conhecimento, mas em qual profundidade, entende? Eu já disse isso, ó, Nessahan Alita, e olha que eu não estou falando nem de conhecimento espiritual agora, estou falando aqui da Matrix mesmo. Nessahan Alita não é para todo mundo. Nessahan Alita leva vários homens ao colapso se o cara não tiver preparo, entende? Conhecimentos espirituais profundo leva o cara a colapso. Imagina que você duvida da existência de espíritos. Ok, beleza, justo, continue duvidando. Mas e se de repente começa a aparecer no seu quarto? Irmão do céu, sua cabeça vai ficar como? Você vai achar que você está esquizofrênico, entende? Então você saiu de um ponto de um cara... Então, você saiu de um ponto de um cara que duvidava para um cara que está tendo acesso a muita coisa e não tem preparo para suportá-la, preparo para digeri-la. É por isso que tem que ser homeopático. É por isso que o cara que é blue pill, não vou falar que tem as vantagens de ser blue pill, mas se ele toma o outro comprimido num momento que ele não tem preparo para digerir, ele pode colapsar, pessoal. Ele pode colapsar. Eu sou muito grato por certas coisas que estão aparecendo na minha vida. E o caminho que eu estou trilhando, estou muito alegre, eu não estou feliz não, estou alegre. São coisas diferentes. Estou muito alegre pelo caminho espiritual que eu estou. Não só a retenção, não só a retenção. Os estudos, a jornada, o entendimento, o momento de vida que eu estou, a profundidade que eu tenho sobre o momento de vida que eu estou. Eu não digo que eu entendo todos os porquês. Os porquês de certas coisas na minha vida que andam com muita facilidade e outras que praticamente não deram um passo. Existem áreas da minha vida, áreas na vida do alquimista que praticamente não deram um passo. E outras andou demais. Outras andou tanto que eu olho às vezes à minha volta e falo, meu Deus do céu, isso aqui é um ser humano?
Isso aqui que tá na minha frente tem 2 braços e 2 pernas igual eu. Adâmico. Se eu não me engano, adâmico é 2 braços e 2 pernas. Mas nem parece. É tão robotizado, é tão preso nas suas próprias crenças que ontem eu conheci um cara assim. Eu não lembro o nome dele. Como que era o nome dele? Foi apenas uma viagem de aplicativo que ele fez pra mim. Porque tava muito frio, muito trânsito. Era mais inteligente, era mais estratégico ir de aplicativo. Mas esse é um Blue Pill extremo, com 10 minutos de conversa. Eu olho pra ele e eu falo assim, meu Deus do céu, esse cara não deu um passo na estrada que eu estou há anos. Isso me deixa envaidecido? Até deixa, não vou mentir. Eu não vou mentir, até me deixa envaidecido, mas me deixa mais alegre porque o período que eu tive, o que eu estou tendo para me aprofundar em certas coisas, eu estou aproveitando. É isso que eu quero que vocês entendam, um dos pontos dessa audioaula. O tempo que você tem para o seu real crescimento como homem, como espírito, sei lá, dá outro nome que você quiser. Corpo, mente, corpo, espírito, a tríade, sei lá, a ordem certa, escolhe a ordem que é melhor para você. Você de fato está aproveitando ou você está jogando fora? Esse é um ponto interessantíssimo. Interessantíssimo. Você tem tempo para o seu autoburilamento, mas ainda assim está se preocupando com o caralho da vida dos outros. Foda-se a vida dos outros. Se tá mega bilionário, se tá octalionário, se tá num hospital podre de câncer, com o câncer corroendo o cérebro dele, você tem o que a ver com isso? Será que você é altruísta a esse ponto, que tá indo visitar o outro no hospital, ou tá indo só fazer a sua média? Até que ponto isso aí é genuíno de verdade? Mesmo, ó, eu vou ser bem sincero, mesmo que for pra ser um cuzão com muita gente, mas seja genuíno, entende? Seja genuíno com você mesmo. Quanto mais você não se importar com a opinião do outro, mais sua vida vai pra frente em qualquer que seja a área. É claro, como dizem a expressão aqui, né? Na região que eu moro, você não vai andar com uma melancia no pescoço. Não é ser imbecil, não é perder o bom senso. Mas é isso. Bom, parece que o audioaula foi para um outro rumo, né? Passeou um pouco por outros temas. Mas vou continuar, vamos voltar aqui, vamos voltar no tema que era da principal, essa questão do tempo. Então, eu estou entendendo um pouco mais o rumo que a minha... Quer dizer, não é o rumo que a minha vida está tomando, é os porquês do agora. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Tipo assim, ó, você que está escutando o Alquimista agora, você tem seu trabalho, você acorda, desperta, ok? Pega seu busão, pega seu metrô, tudo certo. Você está em São Paulo, você está em Minas, você tá onde? Você tá no Acre, na Angola, você tá no Azerbaijão? Comente abaixo de onde você escuta o Alquimista Moderno, ok? Você vai pro seu trabalho, volta pra sua casa, come alguma coisa e tal. Eu não tô falando da Matrix em si, mas eu tô falando do seguinte. Você consegue ter a percepção do que tá ocorrendo à sua volta? Você consegue entender? Tipo assim, ó, isso aqui que eu tô vivendo hoje tá me levando pra onde? Ou eu só tô fazendo? É disso que eu tô falando. Eu consigo um pouco mais entender para onde está me levando, pessoal. Para onde está me levando, entende? Eu não digo, por favor, somente da prosperidade material. E também a prosperidade material é dá pra ter um canal só disso, né? Já tem muita gente falando disso, tem muita gente falando bosta e tem muita gente falando verdade também. Mas sobre a prosperidade material, a riqueza material, números, abre o aplicativo aí do seu Nubank, abre o aplicativo aí do Banco Master. Não, o Banco Master quebrou, né? Quebrou e levou seu dinheiro, o Banco Master. E o Banco Will? Se você... Se você tinha dinheiro no Banco Will, eu peço por gentileza que você saia desse canal. Eu não quero você aqui se você tinha dinheiro no Banco Will. Você... Biscate do caralho. Só uma situaçãozinha chata acabou de acontecer com o Alquimista aqui. Vamos lá, continuando. Pera aí. Então, olha só. Vamos lá. Você entende para onde sua vida está indo ou você está se deixando levar? Será mesmo que quando você
entrou nesse trabalho que você está agora, você não tinha deduzido que, não, vai acontecer X, Y e tal, e daqui 2 anos, a minha parcela do apartamento, metade do meu apartamento tá pago. Você entende que muito disso que vai dar errado é para te ensinar? Mas, quando você entrou nesse trabalho, pela sua inconsciência, você nem tinha medido isso. Você nem tinha medido. É como se o entrelace fosse... bom dia. Como se o entrelace fosse tão grande, tão assustador, que você não tem preparo para lidar com ele, entende? Então, por isso que eu digo para vocês que, mesmo com todo conhecimento, nós somos levados, nós somos dirigidos, nós somos intuídos, nós sofremos sugestões daquilo que eu chamo de espíritos, mais do que nós pensamos. Se eu não me engano, a pergunta 456 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec diz mais ou menos assim: os espíritos podem vos influenciar? A resposta é: mais do que isso, de ordinário eles podem dominar sua vida. Então isso faz muito sentido. Eu realmente acredito que em vários momentos nós estamos sendo guiados para caminhos que vai ser bom para nós, mas não do jeito que nós queremos, do jeito que nós precisamos, e nós não podemos entender muito o porquê disso, porque não temos preparo. É como se realmente se rasgasse a cortina, você não ia suportar ver o que tem atrás. Mas a cortina da sua própria casa, a cortina do seu próprio espírito, a cortina da sua própria vida, os porquês da sua própria vida. Você nasceu aonde, você aí que escuta o Alquimista? Você foi um parto natural num condomínio fechado de uma casa de 25 milhões de reais? Seu pai é um mega empresário da soja, ao ponto que você nessa vida, você nunca soube o preço de nada, porque tudo era barato para a sua família de tão ricos que são. Você é um desses? Ok? Se você for também, você é bem-vindo aqui no canal do Alquimista Moderno. Você nasceu onde? No Rio Grande do Sul? Filho de uma vagabunda? Não sabe nem quem é o pai direito? Você nasceu no Acre? No Acre? Foi criado por mulheres? Foi criado pela sua avó? Você é de onde? Você nasceu em Portugal, já trabalha desde cedo, você é garçom, você que escuta o Alquimista, sua primeira namoradinha com 16 anos, você engravidou, e você já tem 2 filhos, e hoje você é motorista de aplicativo, e o seu sonho de ter virado engenheiro não chegou nem perto de acontecer. Olha só aqui, só quantas. Você é mulher? Um exemplo, você chegou aqui no canal do Alquimista, você é mulher. Qual é o seu contexto? Existe também infinitos contextos. É isso que eu quero dizer. Nós não temos a escolha que nós fazemos para as decisões da nossa vida. Ela é muito interessante, porque realmente parece que quando você vê um contexto, um cenário que está todo ajustado para que dê certo, mesmo que você coloque todo o seu intelecto, tendo ele refinado, não vai dar certo, porque não é para dar certo certas coisas. Não é para dar certo certas coisas. Então por isso que só um minuto. Vamos lá, continuando. Não dá certo certas coisas porque de fato não é para dar, entende? Então esse entrelace do tempo, que é uma coisa muito louca, muito louca. Anos atrás, quando que eu ia imaginar, mesmo que de maneira singela, modesta, que é o meu canal aqui no momento, quando que eu ia imaginar que eu ia estar fazendo uma caminhada, gravando uma audioaula, tentando passar a minha maneira de ver a vida para alguns homens, e feliz já pelos comentários. Tem gente aqui que está comentando no canal do Alquimista, nos audioaulas, que está gostando, que tem feito, mesmo que 1%, tem feito uma ajuda, tem somado na vida do outro. Quando que eu imaginei isso? Lá atrás, entende? Eu meio que fui levado a fazer isso. Eu não escolhi muito. É isso que eu quero dizer também para vocês. Vocês entendem isso? Como que parece que quando tá dando certo, tá dando errado, mas você vai descobrir lá na frente.
Parece que quando tá dando errado, lá na frente você comemora porque na verdade deu certo. Mas o seu grau de consciência que faz você interpretar isso. Seu grau de consciência aumenta o seu nível de percepção, aumenta o seu nível de refino sobre as coisas da vida. A percepção, tem muitos homens, já tem, quase que foi uma trend aqui no YouTube, se eu não me engano. Sei lá se trend é do YouTube ou é do TikTok, sei lá, mas vídeos que vai muito alcance, é isso que eu quero dizer. Tem vários vídeos de homens dizendo mais ou menos assim, ó, 30 e poucos anos, solteiro, sem filho, fracassado. Tem um aqui do Alquimista, eu só menti minha idade. Olha só, para muitos, o cara estar com quase 40, sem filho, desempregado, sem legado, sem mulher, é horroroso. Mas esse produtor de conteúdo, esses, não só um, dois, esses produtores que gravaram esse material em si, pro nível de consciência que ele tem, o nível de percepção que ele tem da própria vida, ele está feliz da vida, ele está comemorando. E digo mais, eles não querem essa vida que foi entupida. Mulher, filho, mulher, responsabilidade, entendeu? É mais ou menos assim, ó. Na visão desses homens, não compensa nada disso. O sucesso material, na visão de muitos desses homens, não compensa nem entrar na jornada para buscá-lo, para desenvolvê-lo, para obtê-lo. Nem compensa, entende isso? Então você vai falar que o cara é fracassado, mas o cara tá feliz, alegre, porra, na vida dele? É isso. Esses dias, eu li um comentário em uma das audioaulas do canal Guilherme The Viking, que é um colega meu. Tenho muito apreço pelo Guilherme Viking. Bato papo com ele pelo WhatsApp há alguns anos. Sempre fui tratado com muito respeito, com muito carinho. É um cara muito inteligente, de um quilate bem refinado. Eu li um dos comentários em uma das audioaulas dele, que o cara comentou mais ou menos assim, eu tirei um print. Eu posso até gravar alguma coisa sobre isso. É mais ou menos assim, ó. Tenho 36 anos, sou casado há 8. Com isso veio um monte de tormento na vida de casado. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse fazer outras escolhas, eu queria somente uma kitnet. Opa! Alquimista aqui passando, acabei de trombar numa caixa de Viagra. Citrato de sildenafila. Não é meu não, tá? Pode ficar tranquilo que alquimista não precisa disso não. Retenção seminal, já tem muito material disso aí no canal. Olha só, o cara queria uma kitnet, uma TV grande e um videogame. E aí, esse contexto aí, kitnet, videogame e TV grande é fracasso? Não, o próprio cara do comentário, ele não disse com essas palavras, mas ele deixou registrado que a vida dele, que ele tem hoje, casado há 8 anos, esse sim é o fracasso. E você pode estar em vias de entrar nessa situação, porque sua namoradinha, exímia com as palavras, tem o dom com as palavras, foi treinada pela própria mãe a ser uma boa cobra. A mãe já é uma cobra, a avó é outra cobra. Já foi treinada pelas próprias familiares a induzi-lo a financiar um apartamento de 700 mil. Você ganha bem, você tem sua participação de lucro, você tá aí. Você tem seus 27 anos, você tá prestes a entrar na vida desse cara que o comentário do Guilherme The Viking tá arrependido. Mas na sua visão de mundo, esse contexto da kitnet é o fracasso. Converse com esse cara aí que foi casado. Bata papo com ele pessoalmente e fala pra ele assim, ó, irmão, me dá uma força, tenho 27 anos, eu li seu comentário, tô prestes a entrar na vida que você tava. Você pode me falar alguma coisa? É capaz do cara chorar na sua frente. É capaz do cara se ajoelhar e falar, irmão, você tá pegando sua vida e jogando no cocô. Você tá jogando na vala que tá passando aqui na frente do canal do Alquimista. Tô passando na frente de uma vala aqui. Mas não é uma comunidade não, não é uma favela não, pelo contrário. Estou próximo de um dos bairros mais, vamos dizer assim, abastados aqui da minha cidade. Com o meu tênis verde limão de corrida profissional. A cor é ridícula. Pergunta se eu me importo com alguém que tá
passando e olhando pro meu tênis verde limão e dando risada, que já aconteceu. Pergunta pelo meu timbre de voz. Se você conhece o canal do Alquimista, você sabe a resposta. Se eu tô me importando com alguém que tá olhando que meu tênis é cor de... Hã? Sabe a resposta, né? Vamos lá. Pessoal, esse cara que tava nesse contexto, quando ele estava... O cara do comentário. Quando ele estava em vias de casar, ele julgava ser a melhor opção. Ele julgava ter todas as respostas. Ele julgava o caminho. Ele tá vendo o caminho, o mato carpido. Isso aqui vai acontecer X. Com 6 meses Y. 2 anos, 3, 4. Com 8 ele tá comentando no canal do Guilherme The Viking que a vida dele tá uma bosta. Entende isso? Lá atrás. Ele julgou que daria ter dado tudo certo. Será que deu tudo certo ou deu tudo errado? Será que com um pouco mais de consciência ele teria entrado nessa situação? Será que era para ele ter um pouco mais de consciência e não entrar nessa situação? Ou estava exatamente certo o nível, quilate intelectual que ele se encontra para que ele entrasse e passasse por tudo isso e comentasse isso em uma das audioaulas do Guilherme The Viking e ajudasse outros homens a não entrar nessa vida. Mas para que isso ocorresse, ele precisou passar na própria pele. Entende isso? Entende onde eu quero chegar? Pera aí, deixa eu prestar atenção um minuto aqui, que a coisa parece que ficou séria. Eu tô passando por um lugar aqui que não tinha uma placa escrito Cão Bravo. Tem uma placa ali escrito Cão Bravo e eu tô bem de olho mesmo. Nossa, eu passo por aqui direto e não tinha essa placa não. Se o cachorro vir atrás de mim, vou ter que atravessar a rua muito rápido aqui. Deixa eu prestar atenção aqui que eu não vou editar nada, vai ficar o mais genuíno possível. Lá na frente eu começo a editar os vídeos. Eu produzo a thumbnail no ChatGPT, mas a gravação por enquanto ela tá o mais crua. A gravação ela tá a realidade. A gravação ela tá igual sua namorada acorda depois da festa, não na festa. Na festa ela tá maquiada. Na festa ela passa todos os produtos de beleza para ficar mais bonita para as outras mulheres, não é para você, ela não se importa com você. Nunca gostou de você. No dia seguinte, quando ela lava o rosto e você vê aquela cara cheia de espinhas, aquilo é ela de verdade. São iguais as gravações do Alquimista, são cruas, são verdadeiras. Bom, me afastei um pouco aqui, acho que não corro risco não. Mas eu estou desarmado. Não tem nenhum canivete, nenhuma caixa de fósforo. Nada. Então vamos lá. Deixa eu terminar aqui essa audioaula aqui. Meu cardiovascular já está apitando um pouco. Estou passando na frente num pasto muito bonito aqui agora. Muito bonito, muito bonito. Muito bem cuidado. Inclusive você pode vir nesse pasto aqui, pastar. Porque essa é a vida que te espera. De comer grama, se você fazer certas escolhas. Se você se deixar levar e fazer certas escolhas. Vá ao canal do Guilherme The Viking, numa das audioaulas, e você vai ver esse comentário, o cara falando. Então, aqui nós tratamos um pouco sobre a questão do tempo, sobre a questão das escolhas. Fica de indicação Bashar, que é um cara gringo, mas tem canais, tem material, tem Instagram, tem tudo, de gente traduzindo, mas ele não é brasileiro, ele é gringo. Acho que ele é havaiano. Havaiano, é bem fora da curva o conteúdo dele. Eu não digo que eu concordo com tudo, tá bom? Eu digo que eu indico. Então, saiba separar as coisas. Nessahan Alita, Guilherme Viking, um excelente canal. E preste atenção nas suas escolhas. Tenta ser um pouco mais consciente, mas também não se torture por não conseguir suportar todo o conhecimento. É muita coisa. Nós estamos aqui de passagem. Sabe-se lá quanto tempo vai durar essa passagem, né? Um forte abraço a todos vocês. O Alquimista Moderno. Se você deseja promover um vídeo no canal, no momento em que esse canal liberar as lives, eu vou fazer entrevistas, tá? Eu não vou fazer só lives não, vou fazer entrevistas.
Então você pode montar seu avatar para não mostrar seu rosto e contar a sua história, o que você passou no divórcio, sua jornada espiritual, qualquer coisa. Tipo o canal Cenas Red Pill, lá atrás, que ele enviava os relatos, só que eu quero fazer isso em forma de vídeo. Então, se você deseja ter uma mentoria com o Alquimista, WhatsApp, grupo sobre retenção seminal sério, mas bem sério, WhatsApp, é tudo isso aí, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. E saiba que, para fechar, para amarrar a ideia, saiba que a Matrix, ou qualquer outro nome, ela trabalha para você não ter conhecimento. Ela trabalha para você se deixar levar, tá bom? Ela trabalha para você chegar com seus 50, 60 anos e falar: meu Deus, era para eu ter feito outras escolhas. Ela trabalha para você fazer isso, tá? Ela trabalha pro churrasco, o alto churrasco. O número de alto churrasco tá aumentando muito, ela trabalha para isso, tá bom? E os agentes da sua Matrix podem estar no cômodo ao lado da sua casa. Seus pais, seus irmãos, essa porca dessa namoradinha sua aí, que quer açaí todo dia e não se importa do trabalho desgraçado que você tem. Ô, alquimista moderno,